Mais um apontamento para a lição bíblica de 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. O slide 34, eu comento aí também sobre livre-arbítrio e depravação total. Então, por que eu coloquei esse tópico? Porque eles dizem o seguinte, olha, o homem, ele está totalmente depravado. Então, naquela parábola que eu criei para poder ilustrar a salvação, o homem não teria condições nem de dizer, sim, eu quero sair desse oceano onde eu estou perto de me afogar e quero entrar nesse navio. Eles dizem, o homem não tem condição porque ele está totalmente depravado. E eles usam, eles dizem o seguinte, que o homem não tem livre-arbítrio, por ele estar totalmente depravado. E eles falam o seguinte, o termo livre-arbítrio nem aparece na Bíblia. É claro que isso está errado, né? Então vocês vejam, 1 Coríntios 7,37, aparece sim no grego o termo próprio arbítrio ou livre-arbítrio. O que significa arbítrio? Significa decisão dependente apenas da vontade. É isso que significa arbítrio. Arbítrio é sinônimo de vontade, tá bom? Inclusive, o termo grego que se traduz por arbítrio ou por vontade é o termo telema, tá bom? Ele significa vontade ou arbítrio. 1 Coríntios 7,37, na versão atualizada, diz: todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio. Inclusive, essa é a tradução mais utilizada no meio calvinista. A versão corrigida diz, mas com poder sobre a sua própria vontade. E em 1 Coríntios 7,37, também na Bíblia de Jerusalém diz, quem ao contrário por uma firme convicção sem constrangimento, mas por livre vontade. Então livre-arbítrio aparece na Bíblia? Sim, aparece livre-arbítrio. Essa palavra aparece, né? É telema, arbítrio. Então o homem, ele tem sim livre-arbítrio. Então eu botei aí um exemplo de um versículo que fala claramente do livre-arbítrio. O slide 35, Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, tá bom? Então o termo escolhe, tá bom? Significa que o homem tem arbítrio, ele tem vontade. Você deve escolher. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Bom, segundo o calvinismo, na verdade, Deus teria falado isso aqui para o homem, mas é o seguinte, Deus é que determina que o homem escolha a parte errada, tá ok? Vamos aproveitar nesse tópico aqui e vamos citar o exemplo de Israel. Bom, Israel, quando estava para entrar em Canaã, Moisés ordenou que 12 espias fossem olhar a terra. Aí, vocês conhecem a história, 2, Josué e Caleb, voltaram dizendo, olha, vamos subir. 10 disseram, não vamos subir, ficaram com medo. Primeira coisa, por que esses homens ficaram com medo? Segundo o calvinismo, porque Deus ordenou que eles tivessem medo. E depois Deus teria matado eles pela praga, para vocês verem um absurdo. Por que Josué e Caleb teriam tido fé? Porque Deus ordenou. O povo disse, não vamos entrar. Josué e Caleb exortou eles, mas eles não entraram. Por que o povo foi incrédulo? Por ordem de Deus. Deus teria predestinado. É isso que o calvinismo diz, né? Para vocês verem um absurdo. Ou seja, Deus puniu pessoas, tá bom? Fazendo com que eles ficassem mais 38 anos no deserto, por eles terem uma atitude de incredulidade que Deus teria ordenado. E você pode pegar isso em qualquer exemplo da Bíblia. Por exemplo, por que Caim matou Abel? Todo cristão vai responder, por causa da maldade. Ele foi invejoso, né? Porque Deus não recebeu a oferta dele, foi inveja e maldade dele. Segundo o calvinismo, não, irmãos. Segundo Calvino, Caim matou Abel por ordem de Deus. Deus predestinou ele àquilo. E pode pegar qualquer exemplo bíblico. Por que a geração antediluviana se corrompeu? Teriam sido predestinados por Deus. Depois do dilúvio, por que Cã
né, acabou debochando da nudez de seu pai. Seria por ordem de Deus. E aí depois Deus ordena que Noé amaldiçoe o seu filho por ele ter tido aquela atitude ter tido aquela atitude por ordem de Deus. Depois, por que a geração se desviou? Por que se levantou a Torre de Babel como Nimrod? Teria sido por ordem de Deus. E assim, tudo que você vê na Bíblia acontecendo de certo, de errado, ou na história da humanidade, tudo seria por ordem de Deus. Então, repito, por que a Assembleia de Deus está batendo para que esse tema não seja ensinado no nosso meio? Porque a intenção desse tema, irmãos, essa interpretação de Agostinho, é o seguinte: é lançar sobre o nosso Deus a responsabilidade sobre toda a maldade no mundo. Porque se Deus ordena todas as coisas, irmãos, aonde está Satanás na história? Satanás não está fazendo nada. Porque tudo que acontece de bem ou de mal é ordenado por Deus. Simples assim. Ou seja, eles arranjaram um jeito de criar uma interpretação que tira toda a responsabilidade de Satanás e lance ela sobre Deus. Infelizmente é isso que eles fazem. Eu não sei como eles conseguem acreditar nessa interpretação absurda, né? Interpretação muito absurda. E é claro, atingir a justiça do nosso Deus, isso daí, irmãos, é um prato feito para Satanás, né? O mundo, como já anda, infelizmente, tendo interpretações erradas sobre a Bíblia, não vai para o mundo falar, bom, mas tudo isso aí que está acontecendo, segundo o que dizem os cristãos, foi tudo ordenado por Deus. Os cristãos não dizem isso. Quem diz isso é a Babilônia apocalíptica e os calvinistas. Mas os cristãos não dizem isso não. O que está acontecendo no mundo, se existem homens aí escrevendo coisas absurdas sobre Deus, não é por ordem de Deus. Não foram predestinados por Deus a fazer isso. Tem um homem chamado Richard Dawkins, que ele escreveu um livro horrível, Deus, um Delírio. Ele fala coisas absurdas sobre Deus. Eu tive que ler esse livro, por causa de trabalho em faculdade, dando aula sobre esse tema. Ele fala coisas absurdas sobre Deus. Quem é que vai acreditar que Deus predestinou o homem a escrever essas coisas absurdas? Pois bem, acredite, o calvinismo acredita, Então, a quem interessa isso? Interessa a Satanás. Eu vou até usar um exemplo aqui. Normalmente, às vezes, eu vejo em pregação, os irmãos das Assembleias de Deus, às vezes usarem uns exemplos assim. Ah, não, porque Satanás estava lá no seu trono e chegou um demônio propondo alguma coisa, Então eu vou usar esse exemplo. Vamos dizer que Satanás estivesse no seu trono, ele não tem trono nenhum, mas vamos usar assim, e um demônio chegasse dizendo o seguinte: olha, que ele iria propor uma interpretação que faria com que todos os males que eles estão fazendo no mundo fosse lançado na conta de Deus, fosse jogado sobre Deus. Nem Satanás acreditaria nisso, irmãos. Como é que os homens vão acreditar nisso? Uma interpretação que diga que Deus é que ordena todo o mal no mundo, nem Satanás acreditaria nisso. Eu uso isso para falar para os meus alunos. É uma interpretação muito absurda, absurdamente absurda, porque está lançando sobre o nosso Deus a responsabilidade sobre todo o mal no mundo. No slide 26 eu prossigo: livre-arbítrio e depravação total. Importante examinar os termos gregos traduzidos neste versículo. O termo vontade é a tradução do grego telema, que pode ser traduzido por vontade ou arbítrio, em 1 Coríntios 7,37. No slide 37, eu coloco aí uma pergunta que eles normalmente fazem para aqueles que defendem livre-arbítrio. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz que nós somos escravos. E eles perguntam: o escravo tem livre-arbítrio? O escravo tem vontade de conquistar a sua carta de alforria, mas não pode pagar o preço da sua libertação. Eles confundem livre-arbítrio, que é livre vontade, com capacidade de ser livre, tá bom? Então, vontade é uma coisa, mas, por exemplo, José, ele estava como escravo no Egito. Ele tinha vontade de ser livre? Sim. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é vontade. Eles confundem livre-arbítrio com capacidade de pagar o preço para, no caso, Potifar lhe dar liberdade e ele voltar para Canaã. Isso não significa livre-arbítrio. Essa é a temática de toda a Bíblia. Deus criou a simbologia do parente resgatador, Jesus. Ele pagou o preço para nos resgatar.
Livre-arbítrio ou livre vontade não significa capacidade de se libertar, como sugerem os reformadores. Significa vontade de alcançar a liberdade. O capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos demonstra a sua livre vontade de fazer o certo, ou seja, a sua livre vontade de não ser mais escravo. Porém, não consegue, o preço é alto. Então, em Israel, cada vez que um escravo chegava no ano do jubileu, ele se tornava livre. Se faltasse 20 anos para o ano do jubileu, ele tinha que pagar pela sua liberdade, ou um parente resgatador pagava o preço e ele ficava livre. Foi essa simbologia que Deus instituiu. E para concluir, no slide 38, eu coloco aí os textos que eles usam, né? Romanos capítulo 7, versículo 15. Veja como o apóstolo Paulo demonstra que ele tem livre-arbítrio, livre vontade. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Quando o apóstolo Paulo diz não aprovo, ou então ele diz quero, ou então aborreço, ele está falando do seu livre-arbítrio, da sua vontade. Versículo 16. E se faço o que não quero, olha, não quero, consinto com a lei que é boa, porque não faço o bem que quero. Então livre-arbítrio é querer, tá bom? Mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, o escravo tem livre arbítrio? Sim, ele tem livre vontade, né? Mas ele tem livre vontade para querer não ser mais escravo, ele só não tem como pagar o preço.